Bem-vindo mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer. Se você não me conhece, eu me chamo Roberta e eu quero dividir com você uma devocional que eu estou fazendo. E eu quero dividir o dia de hoje que eu li, muito interessante. Fala assim, o milagre da resistência. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Às vezes a gente quer tanto um milagre tão pontual de Deus e a gente pode até se frustrar, pensar, poxa, meu milagre não chegou. Quem sabe você está há anos aí orando por um filho, por um marido, por uma esposa que entregue o coração a Jesus, ou por aquele trabalho específico que você quer. Enfim, né? Tantos desejos do nosso coração e Deus conhece todos eles. E a gente ora por aquela situação determinada, porque na nossa cabeça a gente pensa é o melhor para nós, é o melhor acontecer. Mas olha que legal a gente pensar sobre isso. Quem sabe a gente está já vivenciando um milagre e a gente não se dá conta que é um milagre da resistência. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Fica comigo até o final, vamos desenvolver aí essa reflexão. E diz o seguinte, o primeiro tópico, né? Quando pensamos em milagres, pensamos naqueles para quem Deus de repente, naqueles para quem Deus de repente muda as coisas, né? Algo assim instantâneo, ai, o milagre, a pessoa conseguiu aquele emprego dos sonhos, ou a pessoa arrumou ali um namorado, né? Fazia tempo que queria um relacionamento, arrumou um namorado, um milagre que aconteceu na vida da pessoa, né? Deus abriu as portas ali, talvez passou num concurso público. A gente vê aquelas coisas ali, uau, né? As coisas chamam a atenção. Mas, ó, Jesus tocou o cego e instantaneamente seus olhos se abriram, né? Exemplos aqui que o autor vai colocando na Bíblia mesmo, que fala desses milagres tops aí. Só que muitas vezes estamos no meio de um milagre e não o vemos, porque milagre não é só isso, né? De coisas espetaculares, coisas pontuais ali que pedimos e que Deus nos atende pela sua misericórdia. Também nós podemos vivenciar, e sempre acredito que todos nós vivemos esse milagre chamado resistência. Quem sabe você está sendo resistente aí na sua fé há tantos anos. Não é fácil, né? Não é fácil a gente estar firme com Jesus há tantos anos, firme na igreja, firme na esperança que Deus tem para nós, né, na palavra do Senhor. Isso já é um milagre, é uma resistência, porque como a própria palavra diz, a porta é estreita, então não é algo fácil de vivenciar, né? A gente decidir por Jesus parece tão lindo, né? Ah, eu sou cristão, decidi, aceito a Jesus. Beleza, isso é o primeiro passo e é lindo. Mas no decorrer aí da caminhada vão ter muitas lutas, lutas internas, lutas externas. E se a gente está aí há tanto tempo nessa caminhada, isso é um milagre da resistência. Ou quem sabe a gente está orando por alguma coisa há tanto tempo, e se a gente está com o nosso coração sem murmurar, com o nosso coração grato pelas coisas que temos, e confiando nos planos de Deus para nós, né? Sem questionar, sem dizer, ah, Deus não me ama, Deus não atende isso, Deus não existe. Se a gente está com essa postura, confiando no Senhor, apesar de não ter aquela oração específica atendida, isso é um milagre da resistência. Porque a nossa fé, ela é provada, né? Deus, às vezes, no início da nossa caminhada cristã, ele se revela a nós, às vezes, com algumas coisas que nos surpreendem, né? Que demonstram ali que ele é real, né? Com milagres, assim, mais pontuais. Só que no decorrer da nossa caminhada, conforme a gente vai, Deus quer que a gente amadureça. Deus quer que a gente não creia assim só pelo que vemos ou pelos milagres. Ele vai nos amadurecendo na fé e muitas vezes a gente não tem as nossas orações respondidas, a gente às vezes pensa assim, Deus está em silêncio. Às vezes a gente não sente aquele calafrio, aquela emoção logo do início, né? Ou aquela sensação gostosa quando a gente ora. Às vezes a gente não sente, a gente só obedece, a gente ora ali, conversa com o Senhor, obedece.
Mas isso Deus está nos forjando, Deus está lapidando o nosso caráter, né? Nos amadurecendo na nossa fé. E isso é o milagre da resistência. A gente continuar firme, apesar da gente não sentir, da gente não ver, a gente crer sem ver. Então, tome posse do milagre da resistência na sua vida e aprenda a ser forte diante das pressões que lhe são impostas. Então, até mesmo isso, às vezes a gente está aí com tanta luta na nossa vida, né? Tanta luta, e mesmo assim a gente está firme com Deus, confiando que Deus está cuidando de nós. Quantas pessoas, às vezes, né? Eu conheço, eu tenho uma irmã em Cristo longe, né? Não é na minha cidade, é em outro lugar, que ela passa por muitas lutas, mas ela está sempre glorificando ao Senhor. Ela é um exemplo para mim. Ela passa por muitas lutas mesmo. E são pessoas resistentes, pessoas que amam ao Senhor, né? A despeito de qualquer situação. Não relacionam assim o amor de Deus a uma bênção, o amor de Deus a um milagre específico. Não, elas amam ao Senhor, elas confiam em Deus, né? Apesar das lutas que vivem. Isso é um exemplo para nós, porque a gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar esse tipo de milagre, o milagre da resistência. A gente se manter firme com Deus, apesar de qualquer situação. É isso que Deus deseja para nós, porque aí a gente vai desenvolver uma fé madura e nada vai nos separar do amor de Cristo. Então fica com essa reflexão, pense na sua vida sobre esse milagre aí da resistência. Busque não murmurar quando você não tem as suas orações atendidas, porque Deus sabe o que é o melhor para nós. Às vezes a gente acha, no nosso ponto de vista, a gente pensa, se eu tiver tal coisa vai ser o máximo, eu vou ser feliz. Deus conhece o nosso coração. Às vezes a gente pensa, poxa, eu preciso desse milagre aqui, ser curado nessa área, ser curado da minha enfermidade, ou conseguir tal trabalho. Mas Deus conhece o profundo do nosso coração. Às vezes é através de uma situação desafiante que a gente se aproxima de Deus, que a gente é mais humilde. Às vezes, quando a gente tem todas aquelas bênçãos, a gente se afasta do Senhor, porque o nosso coração, infelizmente, às vezes nos engana muito. O nosso coração é mau, né? Nosso coração se afasta do Senhor muitas vezes. Então, Deus quer, em primeiro lugar, né, que a gente tenha uma fé madura, não se afaste dele por nada nesse mundo. Abraço e até o próximo vídeo.